Esqueça imigrar, o Bitcoin já é um país. Parece até um pouco contraditório eu aqui falando, porque eu sou imigrante em Portugal, mas eu estava aqui pensando esses dias e eu também já quis viver essa vida de nomadismo, estar em múltiplos países, ter múltiplas cidadanias, residências fiscais, fazer uma offshore boladona e tal, e assim, estar com aquela teoria das bandeiras toda implementada, né? Como se você olhar em alguns sites aí, alguns outros canais, aliás, fala-se muito da teoria das bandeiras e você está posicionado estrategicamente em 6, 7 países e tal. Mas eu comecei a me perguntar de fato se esse nomadismo, se ser imigrante, se isso de fato é mais liberdade para o cidadão para o cidadão mediano, né, para o afegão médio, digamos assim, se isso não é uma coisa do século passado, das últimas décadas, onde a gente não tinha essa ferramenta incrível que é o Bitcoin, os satoshis, né? E bom, por onde eu vou começar então aqui? Pensando aqui do lado mais nomadismo, turista, viajante, né? Antigamente até ser turista era uma coisa um pouco chique, né? Você era bem visto em alguns locais e tal. Ser brasileiro ainda é queridão em algumas localidades do mundo, mas no geral não está sendo visto mais tanto assim, especialmente aqui na Europa, digamos assim, que eles estão de saco cheio de turistas, né? E você vai em qualquer lugar aí, então, no centro da cidade, você é só mais um turista, algo fácil, né, para eles lucrarem em cima. Tanto na Europa quanto até no sul da Ásia, aí, que é muito famoso, você acaba caindo em uns tourist traps, né? Armadilhas de turista, muito fácil. Na verdade, você é convidado a isso. E, bom, se você decidir ficar então e morar fora, não importa quanto tempo passe, você vai ser sempre visto e tratado como um estrangeiro. Mesmo que se passe aí muito tempo, talvez os seus filhos sejam tratados como nativos, mas você jamais vai ser, né? Nesse sentido, apenas ficar viajando como um nômade, né, depois de um certo tempo, é praticamente só uma prática hedonista, né? Viajar pelos prazeres mundanos, então você acaba até perdendo o sentido das viagens depois de certo tempo. E civilização humana, os pecados, enfim, tudo é meio parecido de algum modo, conforme você vai viajando, você vai percebendo algumas verossemelhanças, digamos assim. E aquela coisa bonita vai se saindo, né? Ainda mais quando você fica um pouco mais consciente e vê essas armadilhas para turista principalmente, né? E daí o que realmente é interessante é a natureza. E se, bom, você fica para trabalhar, construir vida, construir família, né, empreender no país, enfim, você pode muito bem ser visto, muitas vezes, como culpado, né, por ganhar bem no país, como é o caso aqui de muitos devs em Portugal, acredito, né, ganham salários acima da média dos cidadãos locais, né, e você junto com os nômades digitais, porque na verdade acaba você sendo imigrante ou você sendo nômade, não há uma diferenciação por parte da população local. O que é um fato é que os aluguéis, o preço das rendas dos apartamentos fica gigante e daí apenas os turistas ou os imigrantes que têm um salário acima da média conseguem bancar esse custo de vida, né? E acaba causando crises para os cidadãos locais, né? Que não tem uma melhora de renda de fato, apenas acabam arcando com custos. Fora também, além de tudo isso, é que quando você se muda para um país, você vai ter que aprender uma infinidade de impostos novos, né? Então você tem até um custo de tempo para aprender uma legislação, para tirar documentação, um monte de coisas, né? A entender sobre o imposto sobre consumo, imposto de renda, segurança social. Você vai pagar também imposto sobre propriedades para trazer os seus ativos, digamos assim, né? Alguns países têm imposto sobre cripto. E tem países ainda que tem o mais incrível de todos, né? O imposto de saída. Se você ficar no país o tempo inteiro e depois não pagar nenhum imposto porque você não vendeu nada, para sair depois você tem que pagar o imposto de saída. Olha que coisa mais incrível, né? Stonks, né? É incrível as ideias dos políticos. E daí você começa a pensar exatamente nesse ponto, né? Onde é que os políticos estão colocando o seu dinheiro?
Os políticos, eles são uma classe muito clara de aplicação sobre a teoria das bandeiras, né? Então eles aplicam a teoria deles em imóveis, ações e tudo isso no estrangeiro, em holdings, né? Porque não pode ser nada no nome deles mesmo, então eles criam uma holding e vão enfiando dinheiro lá dentro, fica tudo muito bem protegido e blindado, né? E daí, claro, daí eles vão passear sempre que dá férias, eles não passeiam nunca dentro do país deles, né? Dá férias, eles vão pra sei lá, vão para países nada a ver ou muito longe da população local, né? Eles nunca curtem férias no local. No caso do Brasil, batata é os Estados Unidos, né? Dá um feriadinho aí, o pessoal do STF já tá nos Estados Unidos aí fazendo compras em Miami e tal. E daí eles têm dinheiro com certeza nos Estados Unidos também, né? Agora, para o afegão médio, abrir uma holding, ter vários passaportes e se residências e tal, acaba sendo muito inviável. Na verdade, isso é para quem tem rendas bizarras, né, digamos assim, do normal, né? Quem tem um salário mês a mês acaba ficando inacessível. Às vezes tem uma segunda cidadania por descendência, como é o meu caso também, estou fazendo cidadania italiana. Mas muito mais que isso, sei lá, comprar passaporte aí nessas ilhas aí do Caribe, sei lá, tipo, é uma coisa fora da realidade já, né? Acaba sendo um custo muito inacessível e montar holding também e tudo mais. Quando vê, você vai gastar aí vários $1.000 só para isso e não faz sentido para quem ganha um salário. E daí, o que sobra para você se proteger? Já que esse pessoal aí tá eles estão protegidos, porque eles têm dinheiro infinito, né? Eles têm a impressora na mão, muitas vezes. Então, como você se protege? Onde colocar o seu dinheiro e ainda estar diversificado de uma forma que você não está exposto a um risco, não sei o que, risco país, risco empresa, risco setor, né? Porque quando você investe em ações, você tem que diversificar, você tem que ter 12 15 ações de diferentes setores, tudo balanceadinho, bonitinho, não sei o que, setor de imóveis, bancário, farmacológico, alimentício, porque qualquer setor pode ter uma crise em qualquer hora e você tá F, né? Se você tiver tudo exposto a um local só. Só que o Bitcoin ele resolve isso para as pessoas medianas, para as pessoas que só têm um salário, porque o Bitcoin ele absorve todas essas fontes de renda. O Bitcoin ele já é diversificação em si o suficiente. O Bitcoin hoje está batendo 2 trilhões de dólares. Isso é maior do que o PIB do Brasil praticamente. E o Bitcoin ele está diversificando já em múltiplos países, múltiplas economias, logo, né, múltiplas fontes de retorno, múltiplos setores. O Bitcoin ele é a diversificação final para você que ganha um salário. Então, qualquer valor que você conseguir poupar, no lugar de você estar lá comprando ações da Magazine Luiza que podem virar pó, você está comprando um bem que é indestrutível, que é baseado em energia elétrica, em força de trabalho, que representa de fato o seu trabalho no tempo, que é o Bitcoin. E uma vez que você tem a sua poupança principal em Bitcoin sacado na sua carteira, você está literalmente fora do país. Você, não importa onde seus pés estão, você tem as suas chaves privadas e você está diversificado internacionalmente e você já é um cidadão internacional. E por isso, nesse ponto, o Bitcoin já é um país. O Bitcoin ele é uma conta na Suíça, de graça. Ele não cobra nada para você abrir uma carteira, não tem taxa de manutenção, não tem taxa de administração, de performance, de nada. É só o Bitcoin em si. Ele não tem ineficiências, não tem imposto também sobre segurar Bitcoin, ainda, né? Até então, agora no Brasil, parece que essa semana surgiu alguma questão sobre uma possibilidade de proibição de sacar criptomoedas nas corretoras nacionais, né? Alerta ditadura. E então, muito engraçado, né? Agora, é uma questão de você ter o seu dinheiro fora do sistema do país para você estar diversificado internacionalmente, sem necessidade de ter uma teoria das bandeiras assim toda pomposa, tá gerenciando aí várias fontes de renda de vários locais, de holding, de não sei o que, de conta bancária aqui, de cidadania ali, preencher múltiplos impostos de renda e não sei o que. Você simplesmente tem Bitcoin. A teoria das bandeiras já não se aplica tão forte assim como antigamente.
Porque o custo de aplicar essa teoria para as pessoas medianas é absurdo. Ao passo que simplesmente ter Bitcoin é muito mais eficiente para o seu capital, para a sua segurança, né, para a sua prosperidade como cidadão. Então, a não ser que você seja um multibilionário, milionário aí, político, amigo da impressora de dinheiro, não faz sentido a teoria das bandeiras para você. Sinceramente, vale a pena alguns pontos, por exemplo, cidadania por imigração, né, por sangue, e se pensar muito, porque hoje, na verdade, os países estão cada vez se fechando mais e mais impostos sobre tudo. Então, às vezes, realmente ir para países que de fato vão te tratar bem como um cliente, tipo o Paraguai, talvez seja valendo mais a pena do que continuar na Europa ou em outros países aí, tipo Canadá, Austrália, que estão sufocando as pessoas aí com impostos e com aluguéis elevados e estão criando ranço de turista, de imigrante, né? Eles querem mais coisas para os nacionais, enfim. E acaba que você, cidadão, a melhor opção é ter Bitcoin. Bom, me alonguei um pouquinho demais. É isso que eu queria deixar o recado aí. O Bitcoin é um país. Se você ainda não conhece Bitcoin, tem o meu curso aqui no final agora. Vai passar a playlist dele para você aprender sobre Bitcoin, como você pode começar a poupar os seus primeiros satoshis. Curso 100% gratuito, não vou te cobrar nada. Um abraço, até mais.